Muito bem, gente. Nós vamos aqui hoje mostrar um vídeo que mandaram pra gente. E eu, analisando esse vídeo, vou fazer alguns comentários acerca do que podemos constatar. Foi feito um trabalho, de acordo com esse vídeo aqui, dentro de um espaço doméstico, um trabalho espiritual com incorporação. Vamos lá. Aqui está a senhora, vocês percebem que é um ambiente doméstico. Tem uma geladeira ali, tem coisas da cozinha, ali é uma cozinha, uma mesa boxer logo aqui. Aqui uma televisão e agora aqui é a sala da casa. Nossa senhora aparentemente está em trabalho de incorporação. É possível perceber os fios da entidade já conectados, tentando desconectar os chakras dela. Então, assim, num trabalho mediúnico em casa, você precisa, antes de mais nada, estar com a sua mente voltada para aquele trabalho. Então, a sua mente vai emanar um certo padrão vibratório. Esse padrão vibratório que vai ficar no seu campo áurico vai se conectar a outros seres interessados nesse tipo de trabalho, e aqueles que têm afinidade, interesse ou curiosidade virão todo tipo de espíritos. Mas se o seu ambiente estiver preparado por orações fortes, sentimentos e pensamentos elevados, cria-se uma malha protetora em torno da residência e os curiosos e mal intencionados não adentram na sessão. Só entram aqueles espíritos que têm vínculo com você por afinidade ou mesmo por missão. Se você já for um médium de missão, já tem um trabalho espiritual, incorpora aquelas entidades com certa frequência para ajudar as pessoas, então essas entidades, juntamente com os espíritos que protegem o trabalho dela, vão proteger a sua casa. Então aí só entrarão espíritos que têm afinidade com o nível vibracional daquele trabalho. Muito bem, geralmente faz uma oração de abertura, tem livros aí com uma série de orações, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, tem orações lá para abertura de trabalhos, abertura de reunião. E após a oração, é importante estar lendo um texto edificante, pode ser um texto evangélico, um texto de alguma outra religião, ou de religião nenhuma, um texto filosófico, um texto simplesmente que esclareça e ilumine as consciências. Para quê? Para que as entidades de baixo nível, as entidades que vivem na ignorância, não sintam afinidade com aquele trabalho. Venham os espíritos instrutores, venham os espíritos como que a gente chama, nossos irmãos mais velhos, que vêm para nos auxiliar na marcha evolutiva. Então, por isso a importância do estudo, nem que seja 10 minutinhos de estudo. Tá bom? Após isso, quem é médium se concentra e faz, a pessoa pode fazer uma oração, ou alguém que está ali faz uma oração pedindo a manifestação das entidades. Por exemplo, já foi feita a prece de abertura, o estudo, então alguém que está ali pode dizer, por exemplo, Deus, que sois todo poder e bondade, misericórdia suprema, que as vossas bênçãos se derramem sobre esse ambiente e que os anjos guardiães todos aqui presentes estejam fortalecidos e possam fortalecer a todos nós e que esse ambiente esteja preparado pela espiritualidade maior para a manifestação dos nossos irmãos espirituais que vêm nos trazer mensagens. Isso se você já quiser ir direto com o trabalho de mentoria, com os seres de luz que vêm instruir, que vêm aconselhar, que vêm mitigar sofrimentos. E se você já quiser partir direto para isso aí, você faz a oração assim. Caso você queira antes chamar os irmãozinhos que estão necessitados de auxílio e doutrinação, ou melhor, doutrinação não, esclarecimento, você muda o tom da sua prece. Você diz, Deus, sois todo poder e bondade. Isso é só uma sugestão, tá? Isso que eu estou falando. A oração não precisa ser assim. Você faz do jeito que o seu coração mandar. Por exemplo, que Jesus Cristo, com as suas bênçãos infinitas, nosso exemplo maior de caridade e abnegação, possa permitir com que os bons espíritos, dignos obreiros do vosso amor, preparem esse ambiente para recebermos aqui os irmãozinhos que necessitam de esclarecimento, orientação e paz. Sob a égide dos bons espíritos, iniciamos esse trabalho, pois esse ambiente já está preparado para os receber. Fecha os olhos e fica ali aguardando a manifestação da entidade. Aqui essa senhora, ela já está em trabalho de incorporação, vocês percebem, quem tiver evidência vai perceber, os fios de luz começando a se conectar, a entidade já está conectada ao campo áurico dela,
essas reações que ela está tendo, pode ver que o corpo dela manifesta determinados movimentos, que é o campo áurico da entidade fundindo-se com o campo áurico da médium. Sim ou não? A necessidade de fazer isso, alguém ficar fazendo isso no campo áurico da pessoa, olha, geralmente isso se faz antes. Aplica-se um passe no médium, se o médium estiver em desenvolvimento, você aplica um passe ou um reiki ou um diksha no alto do coronário do médium, e depois você pode, se quiser, fazer esse tipo de limpeza áurica, com imposição de mãos, fazer isso. Mas na hora da incorporação pode até atrapalhar. Ó, o espírito chegou, e para mostrar que ele já está em posse do corpo do médium, já houve a conexão entre os chakras, pode ver que o espírito fica de pé. Isso é uma forma de dizer que está no controle da situação agora. Maria Joana. Maria Joana? Maria Joana? É isso? Veja que é um ambiente doméstico. Agora, ó, devido a médium ser de idade, era para ter alguém ali auxiliando. Esse rapaz era para estar aqui do lado dela. Tá certo que o risco de cair era muito pouco, mas podia acontecer. É muito importante ter alguém ali, do lado meio que atrás, entendeu? Do lado seria melhor. Oi? Ó. Pertence ao sangue. Pertence ao sangue. A entidade diz aí que pertence ao sangue dessa mulher. É um parente, que provavelmente tem vínculo com ela, ou estava pela casa, e recebeu autorização das entidades que ali estavam coordenando o trabalho para se manifestar através da médium. Sangue? Que sangue? Vou passar um pouco, tá, gente? Pelas pessoas. A pessoa causa muito sofrimento, a dona Eliana? Muitas. Que tipo? Muita traição. Traição? Da parte dessas pessoas com ela, não é isso? Deu a entender que essa entidade, que foi alguém que passou pela vida dela e tem vínculo familiar, consanguíneo, por não ter ainda alcançado um nível de desprendimento muito grande desse mundo, tem acesso à casa dos parentes, e por afinidade vibratória encontrou essa senhora, que pelo jeito se chama Dona Helena, e de alguma forma adentrou essa sessão e conseguiu, pela incorporação, fazer parte desse processo. Agora, há a possibilidade dessa senhora, da entidade que está com essa senhora, nunca ter tido uma experiência como essa. Então, precisou do auxílio de diversos irmãos que se encontram por aqui. Quem tem aí a condição de ver, vai ver que no entorno há espíritos auxiliando essa entidade na comunicação. E essa entidade justifica que a presença dela na vida dessa Dona Helena é para protegê-la da traição de pessoas que têm perto dela. A senhora tem como ajudar a ela? Quando a senhora fica próximo dela, a senhora tem como ajudar ela? Deixa de eco acontecer, evita alguma coisa que eu possa. A senhora consegue evitar algumas coisas? Como a senhora consegue evitar que ela não sofra tanta traição? Quando eu posso, passo à frente. Certo. Estou passando um pouco o vídeo, tá, gente? Só a senhora? Mas tem outras pessoas nas casas. Certo. A senhora consegue ver essas pessoas? Não. Não consegue. Aí foi perguntado para ela se tem outros espíritos ali. Parece que ela disse, deu a entender que não tem outro espírito na casa, não.
Mas isso aí não se sabe se ela é muito frequente na casa. De repente nas horas que ela não está aí, tem outros. Não se sabe. Orientaram ela também a evitar se estender muito nesse tipo de informações. Só sei que ela diz que em outras casas tem outros desencarnados. E esse lugar? A senhora consegue dizer onde é? Ele está perguntando onde é que ela fica. E ela, Numa praia. e ela fala, ó, a hora ela vai para um lugar perto de uma praia. Alguma pergunta, Ricardo? Vou dar uma avançada, tá? Eu não sou mais desse mundo aqui. Ela tem noção que é uma Nesse mundo desencarnada. que a gente tá. E nesse mundo que a senhora vive hoje, como é que é esse mundo? Eu sempre vivo por onde eu morava. Ó, A senhora vive... Nesse lugar. Então a senhora vive ainda na terra, perto do local onde a senhora morava? Ah, entendi. entendeu? Ela não se desprendeu ainda do mundo físico. Atravessando a rua. É desse mundo que a gente tá. E Dona Maria? Dona Maria, nesse local que a senhora fica, alguém já foi atrás da senhora, pedir para a senhora sair para um outro lugar, para a senhora crescer, evoluir? Não. Nunca apareceu ninguém. Não. E a senhora está perto da sua casa onde a senhora viveu, aqui. Não é isso? É numa praia. A senhora morava lá quando estava... Eu gosto muito de lá. Mas se a senhora... Como ela não é um espírito do mal, mas ela tem um tempo a cumprir aqui na Terra ainda, estão deixando ela lá, até porque ela se sente bem. De repente tiram, levam ela para uma colônia espiritual, lá ela passa a se sentir mal e os espíritos de luz vão se sentir culpados. Então, enquanto ninguém está atacando ela não está fazendo mal para ninguém, vai vivendo assim. Tá cheio de espírito, viu? Cheio de espírito. Às vezes na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, às vezes tem um espírito que mora aí, você nem sabe. E não é parente nem nada, ele gostou daí e ficou. Na rua. Fica olhando a rua. Olha, ela fica olhando a Não tem rua. mais ninguém junto da senhora lá, que fica também andando por lá. Não. Só tem um homem. Esse homem, Afastado. a senhora consegue ver como ele está vestido? Ele tá de camisa, bermuda. E ele tá de pés descalços. A senhora já conversou com esse homem? Nunca? Ele fica lá também só olhando. Ele vem atravessando a rua. Ela fala de um outro espírito que vive lá na vizinhança também, mas nunca se falaram. Tá atravessando a rua. Só isso. Ela tinha ido embora, ele não. Me passei, ela estava muito longe. Tava morando em outro lugar. E não tive mais comunicação com ela. Não entendi. Mas o homem do sangue foi visitar ela. Quando ele voltou da casa dela, eu fiz a viagem. O homem de quê? Do sangue dela. Sim. Então a senhora fez a viagem poucos tempos depois que ela foi embora. Ela fala viagem, que ela fala é o desencarne. Então ela tinha quantos anos na época? Ela foi com um rapaz que ela conheceu. Ah, com o marido dela. Tô entendendo. Então a senhora sentiu falta dela mesmo, não foi? Era só ela que aproximava de mim. Porque a senhora era doente na época ou não? Fiquei doente. E ela gostava muito de botar a cabeça aqui, assim. Aí no colo? Ó, ela sente muita saudade de pessoas que ficaram. Pegada ao lugar. É, Gosta do lugar. A senhora cresceu nesse lugar? cresci. Cresceu nesse lugar. Me diga uma coisa. Quando a senhora fez a viagem, como foi essa viagem? Foi dolorosa?
Como foi que a senhora se viu nesse outro mundo que a senhora vive hoje? É que ela tá chorando, né? Ela... Eu Veja bem, sinto muita falta. o espírito, quando ele se manifesta através de um médium, ocorre um processo chamado choque anímico. Ou seja, tudo que ele sentia, as emoções, dores, medos, temores, vem com muita força nele. É muito impactante. Por isso, quando a gente pede para abrir um painel mental, uma tela mental, para o espírito ver certas coisas que ele não está conseguindo enxergar, também aquilo causa uma comoção, um despertar. Se não despertar, um impacto muito grande que faz com que o espírito reconheça sua condição, o mal que ele está fazendo aos outros e a ele mesmo. Toda a minha família. Só. No caso, essa entidade, esse espírito, pode ser alguém, algumas pessoas podem até considerar como um obsessor, que é um termo bem genérico, utilizado a todo espírito que ainda não encontrou a paz, né? Mas há controvérsias. Não consegue encontrar? Não. Eu queria encontrar muito o meu filho, mas ainda não encontrei ele. Ó, Mas ele já foi? ela não encontrou ainda o filho que desencarnou Como é que a antes senhora dela. sabe que ele já foi? Já foi. Como é que a senhora sabe? Depois que eu fui, Mas como é que a senhora sabe que sua família, algumas pessoas já foram? Como é que a senhora sabe disso? porque eu ando, Tá vendo? Ela sabe isso que ela vai atrás para saber notícia da família. As pessoas desencarnam e ela não acha as pessoas desencarnadas lá. Porque elas estão em nível vibratório diferente dela. Talvez pior, talvez melhor. A senhora sabe que a senhora está Eu falando não com sei. Dona Eliane? Pela sua neta? sei, Sabe que a senhora, ela está sendo seu cavalo? sei. Então, Ela que está recebendo a senhora? Dona Eliane está incorporada na avó. Como é que a senhora chegou até ela agora? Ela estava me vendo, Ela estava me vendo? mas eu ainda posso ver ela. A senhora sempre vê ela? Eu ainda posso ver a minha neta. Isso eu não posso lhe responder. Ela quer saber se ela ainda só pode posso lhe vir dizer ver. uma coisa, Dona Maria. Quanto mais próximo a senhora ficar dos locais onde a senhora viveu, das pessoas que a senhora vivia, mais a senhora se atrasa no seu crescimento, na sua evolução. Pois é. Pode decidir isso. Não precisa não. Tá? Estão fazendo um encaminhamento aí. Aqui, ó. Ela não quer se desprender. Sendo que às vezes não. Se ela aceitar ajuda, ela vai encontrar um mundo muito maior, com pessoas que a acolhem, que a amam. Vai sentir saudade? Vai, mas ela vai se reencontrar com tanta gente maravilhosa, ela não consegue enxergar isso ainda. Olha, é de causar piedade, né? A situação de alguns espíritos. Ó, esse rapaz fez a coisa certa. Ele foi ali do lado, até porque o médium vai perdendo o controle do próprio corpo. E para tombar é a coisa mais fácil do mundo, seja independente da idade do médium. Então tem que ter alguém do lado mesmo, como se fosse um cambono ali. Nesse momento, fazer isso que esse rapaz está fazendo, no fim de uma incorporação, é muito mais útil do que no começo. Agora sim, ele está ajudando o espírito a se desligar e cortar os fios. Isso sim. Agora, o que aquele rapaz fez no começo não é muito apropriado, não. Ó, você vê que o espírito não tinha muita experiência, porque o desligamento foi relativamente febricitante. Foi febricitante. Chance de ficar alguma coisa do espírito, energias no médio, depende. Se o trabalho for bem amparado por espíritos de luz, o médio costuma tomar seus banhos de erva uma vez por semana, firmar anjo de guarda, seus mentores, firmar com vela, com orações. Não fica nada. Tá?
E vai depender também do padrão vibratório do médium. Se ele tiver o padrão vibratório bem elevado, nada inferior a ele fica nele. Nada inferior a ele fica nele. Vai tudo embora. Em questão de poucos instantes, a aura dele é toda limpa. E você pode também, no final dos trabalhos, fazer uma limpeza com a chama violeta. Faz as orações de encerramento, depois puxa o decreto da chama violeta. Pode ser aquele ó chama violeta, ó chama violeta, ó chama violeta. Descende, 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 defende, 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 comanda, 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 expande, 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 para sempre expande a presença que atua, em nome de Jesus, dos mestres Saint Germain e Porta, dos arcanjos Ezequiel e Ametista, dos Elohims, Rítmica e Arquituros, que assim seja. Leio Eish, Leio Eish, Leio Eish. Leio Eish é uma palavra que quer dizer assim sempre foi, assim sempre foi, assim é, assim sempre será. Leio Eish, L-E-Y, O-E-S-H. Bom, Leio Eish, deixa eu ver se eu falei certo aqui. Leio. Tá, vou soletrar de novo. L-E-Y-O-O-E-S-H. Leio Eish. Assim sempre foi, assim é, assim sempre será. Leio. E isso faz uma conexão também, conectando tudo que há entre a terra e o céu, tudo que há no céu, na terra e entre a terra e o céu. Tá? Forma um feixe de luz. E tem outra palavra que os esotéricos usam também, que é o Rausch. H-A-U-X-X. Rausch. Também significa a mesma coisa. Tá? Só que são traduções diferentes. O Leio Eish está mais voltado para uma coisa enoquiana, das chaves de Enoque. O Rausch está uma coisa mais voltada à nova era. A mentores de conotação nova erista. E outros segmentos também. Bom, e por hora é isso. Depois nós vamos falar sobre outros tipos de trabalho. Mas não tem problema nenhum fazer um trabalho desse em casa, tá, gente? Não tem problema nenhum. Hernani, é recomendável depois fazer uma deformação? Pô, fica a seu critério, vai depender muito da sua linha de pensamento e da orientação dos seus mentores. Contanto que depois de um trabalho como esse, de uma incorporação como essa, alguém faça uma oração ali pedindo para que um mentor de luz venha dar as orientações finais e fazer a limpeza da casa, né? Você pode, após um trabalho como esse, você pode dizer: Deus, que sois todo poder e bondade, com a presença do Mestre Jesus, Maria Santíssima, pedimos aos mentores que estão aqui presentes para alterar o padrão vibratório dessa sala para a chegada dos espíritos instrutores e de luz, que assim seja. Pronto, o padrão vibratório é alterado e o mentor vai se manifestar e vai passar as orientações necessárias, depois faz o encerramento com a oração e com alguma técnica de descarrego, de preferência o decreto da chama violeta da misericórdia. É um dos mais adequados. Bom, mas pode ser feito em casa sem o menor problema.